ligar a câmera aqui para vocês me verem. Bom, então, como eu falei, eu vou dar início à nossa aula, tá? Lembrando que todas as gravações que a gente fez até hoje, né, desde a paralisação até agora, tá? Estão no ambiente do aluno, né? A primeira semana de aulas, é o calendário aqui, que a gente não tinha ainda, né, a questão das gravações ao vivo, né? Mas tem as aulas gravadas sem ser ao vivo lá também, tá bom? Então, todas as aulas que a gente teve já estão lá gravadinhas, exceto a semana de prova, tá legal? Bom, a semana passada eu não encontrei, eu não consegui entrar, porque eu não lembrei da aula. Daí você lembra onde está a da semana passada? Tá na unidade 3, sessão 1. Deixa eu olhar lá rapidinho, tá? Tá bom. Vai que não tá, né? Vou entrando no AVA aqui. Boa noite, professor. Opa, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Beleza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. No nosso AVA. Abriu. Tecnologia das construções. Beleza. Unidade de ensino 3. O AVA às vezes está com uma panezinha que você clica na unidade de ensino e ele não está abrindo, tá? E acredito que seja pelo alto fluxo de acessos do AVA. Deixa eu entrar por outro navegador aqui. Ok. Talvez por outro navegador eu consiga. Vou fechar aqui. AVA. Tecnologia das construções. Aqui, nesse navegador consigo. E não coloquei. De fato, vamos ver aqui. Aula do professor. Tecnologia das construções 1. Ué, tá aqui, ó. Eu dei mole. Eu coloquei na unidade 3, seção 3, desculpem. Deixa eu já editar aqui. Eu fiz besteira. Pronto. Já está na unidade 3, seção 1, ok? Deixa eu voltar lá. Obrigado por ter avisado aí, tá, Andressa? Valeu. Obrigada a você. Ok. Aqui, já está lá. Aula de 27/4, unidade 3, seção 1, que é a nossa continuidade depois da prova, né? Já está lá, inclusive está até no final do vídeo o trabalho, né? Que era para entregar hoje, mas sem problema, como estava errado, né? Aí eu vou deixar para a próxima aula o trabalho da semana passada, tá legal? Então já está lá disponível o vídeo, ok, gente? Beleza. Eu nem sabia desse trabalho. Não, pois é, porque estava no final do vídeo, sem problema, tá? Não tem problema nenhum. Tá bom? Aí você entrega na semana que vem, tá? Aí tá na unidade, agora sim tá na unidade 3, seção 1. Eu coloquei sem querer na unidade 3, seção 3, tá? Peço desculpas aí. Bom, então, vamos começar nossa aula, como eu falei, né? Só para fechar o assunto que eu já estava falando sobre as aulas. Então, a Andressa viu ali que realmente, por um acidente, eu postei a aula da semana passada na unidade 3, seção 3, mas já está corrigida, tá? Já está na unidade 3, seção 1. Então, a gente tem todas as nossas aulas aí gravadas, né? Dá até para... Tá, tudo isso está no meu canal do YouTube. Depois eu vou dar editada aí, vai ficar uns vídeos legais de engenharia. Bom, em princípio, né, eu já tinha falado para vocês que nosso retorno ia ser semana que vem, né? Mas já saiu um comunicado aí da companhia, tá? Adiando o nosso retorno para o dia 18 de maio, tá legal? Depende das autoridades de saúde, né? O que elas vão dizer sobre o retorno das universidades, tá bom? Eu acredito que a gente não volta em maio, não, tá bom? Mas, se o governo permitir, for seguro, né?
O que importa a gente voltar e todo mundo pegar coronavírus, né? Não adiantou nada. Tá bom? Eu acho que a gente esse semestre não volta mais, não. Não sei, eu não sei. Sinceramente, eu não sei te dizer. O meu feeling é que em maio a gente não volta. Isso aí eu acho que dá para cravar, sabe? Mas em junho, não sei. Sabe por quê? Tem muitas implicações por conta das provas de DI, as provas das disciplinas blended, como a nossa, por exemplo, que não é fácil para a companhia operacionalizar isso para vocês fazerem em casa. Esse é o problema, entendeu? Então, não sei. Maio, eu acho que a gente não volta, tá? Bom, enfim, gente, a gente está alheio a isso, nossa vida não pode parar. A gente vai continuar a nossa labuta com a nossa disciplina, tá legal? Deixa eu compartilhar o slide, cadê ele? Tá aqui. Beleza? Então, a aula de hoje, né? Então, como eu falei na semana passada, né? Opa, tá de cabeça para baixo na mesa. Como eu falei na semana passada, a gente falou sobre a preparação da obra, né? Preparação e planejamento da obra e falamos das etapas iniciais. Da matéria da B2 para frente, né? Nós vamos tratar da edificação em si, né? Então, na semana passada nós falamos de fundações. Na semana nós vamos falar de estruturas, que por sinal é a minha área de formação, né? Tanto fundações quanto estruturas. Tá bom? Então a gente vai dar sequência em toda a obra até a finalização dela. Tá legal? Ok. Então, a seguir, a gente vai tratar de alguns sistemas construtivos empregados para vencer vãos na engenharia. Mas, basicamente, o que hoje a gente vai estudar é tipos de estruturas mais utilizados. Tá legal? Então, métodos construtivos. Beleza? Daremos destaque ao concreto armado, né? Porque o concreto armado, gente, é o que mais largamente empregado na indústria civil de construção civil brasileira, né? Principalmente edifícios, né? Não só edifícios, né? Residências aos montes, né? Qualquer pessoa que vai construir uma casinha que seja, o pessoal usa o método construtivo de concreto armado. Não quer dizer que esteja certo, né? O que a pessoa esteja fazendo certo. Geralmente o pedreiro vai lá, coloca lá a armadura e tudo mais, e a do feeling dele, né? Não cai, mas não significa que aquilo lá tá certo. Tá legal? Bom, então, o que é o concreto, tá, gente? Não é o nosso objetivo, né? Não é o objetivo da disciplina falar sobre materiais. Vocês têm uma disciplina específica para falar de materiais de construção, tá? Tanto que é a disciplina Materiais de Construção Civil, 1 e 2. Vocês têm 2 matérias dessas, tá? Quem está dando a 1 esse semestre é a Diana, tá legal? Não sei se algum de vocês está fazendo essa matéria. Mas é nessa matéria que vocês vão ver, né, o material em si, tá legal? Nossa matéria é só falar sobre o método construtivo, ok? Então, o que é o concreto? É a mistura de um aglomerante, né, que é cimento, água, mais agregados. Né? Em geral, esses agregados são areia e brita, tá legal? Além, é claro, de... Isso é o concreto, tá bom? Cimento, água e agregados. Nós podemos também colocar no concreto alguns aditivos, tá? Esses aditivos, eles têm diversas finalidades, tá? Para serem incorporados ao concreto. Finalidade para retardar pega, retardar a cura, etc. Tá legal? Então, ó, nós temos 2 tipos de aditivo, tá? Os aditivos do tipo minerais, tá? Minerais. E os aditivos químicos, tá legal? Então, os aditivos minerais, né? Qual é a finalidade? A finalidade é melhorar as propriedades do produto final, reduzindo a porosidade do concreto. Então, reduzir a porosidade do concreto. Então, o que é a porosidade do concreto? Quanto mais poroso for o concreto, mais água vai estar passando por ele. Tá legal?
mais água passando por ele, menos você consegue chegar, né, na sua pega e na sua cura do concreto, na pega, né, do concreto. Legal? A resistência dele. Tá legal? E os aditivos químicos, eles são misturados no concreto, óbvio, né? Os dois aditivos são misturados no concreto, e eles têm como objetivo aumentar a trabalhabilidade. O que é aumentar a trabalhabilidade? O que é a trabalhabilidade, né, do concreto? A trabalhabilidade é a forma como você vai conseguir fazer a mistura do seu concreto. O quanto mais fluido ele vai ficar, né? Quanto menos pegajoso ele fica, tá legal? Porque um bom concreto, gente, é um concreto fluido. Não é assim, não é um concreto água, tá? Porque um concreto aguado, ele não é apto para o fim que se destina. Ele não vai conseguir ter a pega dele, né? E não vai conseguir chegar na resistência que a gente quer. Tá? Então, o concreto ele tem que ser um misto entre, na verdade, um meio termo entre um concreto muito fluido, muito aguado, e um concreto pouco fluido, né? Aquele concreto mais duro, pouco trabalhável, aquele concreto é difícil de mexer, e esse tipo de concreto, quando nós vamos concretar na armadura, tá legal? Ele fica todo no fundo, tá legal? Você não consegue misturá-lo bem, ok? Então, os aditivos químicos, eles melhoram a trabalhabilidade do concreto, tentando deixar ele mais fresco, né? Fluido, e acelerar ou retardar a pega, né? A pega do concreto é quando ele começa o processo químico que vai dando a resistência dele, tá legal? Então, obviamente, vocês vão ver isso muito melhor na disciplina Materiais de Construção, tá? Mas é importante a gente falar um pouquinho aqui na nossa aula de tecnologia das construções. Beleza? Ok. Vamos lá. Está passando a página. Então, o concreto convencional, né, que é o mais utilizado na engenharia, tá? Ele atinge resistências até 50 MPa. Então, o que é, né, para quem não sabe, né, o que é a resistência do concreto? A resistência do concreto ela é dada por uma sigla chamada FCK, resistência à compressão característica. É o FCK do concreto que define a resistência dele para cálculo. Tá legal? É a partir do FCK que a gente faz o cálculo do concreto em si. E os concretos, né, mais usuais, né, eles vão até 50 MPa de resistência, né? Então, o FCK, ele é dado por tensão, né? Então, caracterizado por MPa, tá legal? Então, os concretos normais, eles vão até 50 MPa. A partir disso, acima de 50 MPa, nós temos os concretos de alto desempenho. Esses concretos de alto desempenho, tá? Eles não são concretos baratos, são concretos muito caros, tá? Em que eles melhoram, é claro, são jogados diversos aditivos, né? Que melhora a propriedade e eleva muito a resistência dele, tá legal? Muito a resistência do concreto, tá legal? Então, esses são os concretos de alto desempenho. A norma brasileira que fala sobre, não sobre execução, mas sobre cálculo de estruturas até 50 MPa é a NBR 6118, tá? Vocês vão ver isso aqui na disciplina concreto armado, tá? Provavelmente aí comigo, mais para frente, ok? E os concretos de alto desempenho são os concretos de 50 MPa para cima, tá legal? Bom, nós temos dois tipos de concreto, tá? O concreto não bombeável e o concreto bombeável,
tá legal? Então, o concreto bombeável é aquele concreto que você quer alcançar alturas muito elevadas, né, na concretagem. Eu não estou falando de bombear, né, só aquela bombinha que a gente usa para levar concreto em 1, 2 pavimentos, não, tá, gente? Estou falando de bombeável, levar lá no alto mesmo, tá legal? Tá? Porque, assim, na verdade, se o concreto ele for usinado, ele consegue ser bombeado. O que é o concreto usinado, né? O concreto usinado é aquele que... Concreto usinado. É aquele que é feito em fábrica. Ou seja, em concreteiras, tá legal? E o concreto virado, né? Que é mais chamado, é o concreto que é feito traço todo na obra, tá legal? Eu falei em traço, e vocês vão aprender na disciplina Materiais de Construção, que essa mistura aqui, cimento, água, agregados, ela tem um traço, tá legal? O que é esse traço? É você dizer a quantidade de cimento para a quantidade de água para a quantidade de agregado. Geralmente o traço é dado por 3 números, tá legal? Que é a quantidade de cimento, de água e de agregados, ok? Isso é um traço do concreto. Então, quando o concreto ele é usinado, né, significa que ele veio da fábrica, tá? Esse traço já foi feito dentro da fábrica. Agora, o concreto virado na obra, né, é o concreto que você tem o traço e, a partir do traço, você chega numa determinada resistência. Tá legal? Bom, continuando, né, quando a gente bombeia o concreto, para ele passar pela mangueira, é necessário que o concreto esteja mais fluido. Porém, seus componentes não podem se desagregar. Porque o que acontece? Quando você bombeia, se o concreto ele for pouco fluido, tá? Muito plástico, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir subir, porque o concreto está muito duro, né? É só a gente pegar o milkshake. Vamos fazer uma comparação com um refrigerante do milkshake. E se a gente pegar o canudinho do refrigerante, a gente dá uma puxadinha e vem o refrigerante facilmente, tá? A nossa boca sendo a bomba, tá? Vamos colocar assim. Agora, o milkshake, para a gente conseguir puxar o milkshake, a gente tem que fazer uma força um pouco maior, né? E dependendo de quanto grosso está o milkshake, a gente nem consegue puxar, né? Então, o que a gente faz para conseguir puxar o milkshake? Espera ele derreter, né? Para ele ficar um pouco mais fluido. Ou então, coloca um pouquinho mais de leite para que ele fique mais fluido e a gente consiga puxar. Só que o importante no concreto é que o problema é quando ele está fluido, o concreto ele não é um material só um material, né? Ele é um conjunto de cimento, água e agregados. Então, se você deixar isso aqui muito fluido, o que vai acontecer? O material menos denso, que é a água, vai primeiro. E aí ficou o cimento agregado. Então, isso precisa ser feito, tá? Numa dosagem correta, tá? E isso você só consegue fazer por adição, né, aditivos superplastificantes, tá legal? Para você deixar o concreto mais plástico possível. É claro, não tão plástico de modo que você não consiga puxar. Tá legal? Bom, um outro tipo de concreto interessante é o concreto autoadensável. O que é o concreto autoadensável? Bom, se vocês olharem aí na figurinha, tá legal? Vocês vão ver 2 operários aqui com uma bomba, tá legal? Jogando concreto aqui. E aqui a armadura de possivelmente isso aqui é uma laje, tá legal? Então, daqui a pouco a gente vai falar o que é armadura, para quem não sabe. Opa, acho que tem alguém querendo entrar na aula aqui. Só um minutinho. A Andressa voltando para a aula. Beleza. Bom, então, como eu estava falando, daqui a pouco eu vou falar sobre a armadura aqui. Mas vamos falar um pouquinho do concreto autoadensável. Então, o concreto ele precisa preencher todos esses espaços aqui entre a armadura, né? De modo que ele banhe, de fato, a armadura. Beleza? E o que acontece? Em peças muito esbeltas, ou peças aqui, ó, como essa região aqui, ó, que tem muita armadura, tem pouco espaço para o concreto passar. Tá legal? O que vai acontecer? O concreto vai descer
Ou ele vai descer todo, ou não vai conseguir passar por essa região aqui. E aí, quando desformar, a gente vai falar o que é forma daqui a pouco, vai ver um monte de buraco no concreto e a concretagem não foi feita a contento. Tá legal? Então, para esse tipo de peças, né? Tá aqui, ó. Peças com elevada quantidade de armação ou concretagem em peças delgadas, peças muito finas, nós utilizamos o concreto autoadensável. O que é o concreto autoadensável? Esse concreto, ele é fluido o suficiente para passar entre essas armaduras aqui, muito espremidas, né? E conseguir concretar corretamente. Tá legal? Então, recapitulando tudo, né? O concreto convencional, ele é dado pela resistência à compressão característica, chamada de FCK, dado em MPa. Tá legal? Então, geralmente, os concretos, pela norma brasileira, eu não posso ter concreto menor que 20 MPa. Então, os concretos convencionais, eles vão 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50 MPa. Tá legal? Esses são os concretos convencionais. Quem dita o dimensionamento disso é a NBR 6118. Tá legal? É MPa porque é tensão, né? Isso aqui é dado de tensão. Vocês vão ver isso aqui melhor na disciplina com estruturas em concreto armado, tá? Então, é o cálculo da resistência da peça. Quando o concreto ele tem um FCK maior que 50 MPa, tá? Ele é chamado de concreto de alto desempenho, não são concretos baratos, tá? São concretos que eles cheios de aditivo, né? Para ele conseguir desempenhos elevadíssimos, tá? Então, o pessoal aí já conseguiu 250 MPa de resistência em algumas edificações. É óbvio que isso aqui não é barato, né? Bom, aí eu expliquei sobre a mangueira, né? E a questão dos aditivos pré-praticantes e, por fim, o concreto autodensável, que é o concreto que serve para peças ou muito delgadas, né? Muito finas, finas e altas, né? Delgadas, ou para regiões da estrutura com alta taxa de armadura. Bom, dois fatores, eles impactam diretamente a qualidade do concreto, né? E, consequentemente, a sua resistência e durabilidade. Esse aqui, gente, eu vou falar muito isso em estruturas, para quem, quando vocês forem fazer disciplina de estrutura, né? Isso é o binômio da engenharia estrutural, tá? Resistência e durabilidade. Beleza? Durante sua dosagem, né? Dosagem do concreto, os materiais devem apresentar qualidade satisfatória. Portanto, né, deve-se ficar atento à validade do cimento, à granulometria dos agregados, limpeza de impurezas, e a água deve ser limpa e livre de agentes agressivos. A gente não pode pegar a água ali do Tietê e mandar ver no concreto, né? Não dá, tá certo? Não dá para a gente pegar água de praia e mandar ver. Por quê que não dá para eu colocar água de praia no concreto? Daqui a pouco eu vou falar por quê. E por que que a gente também não consegue colocar areia de praia no concreto? Eu vou falar por quê. Bom, o agregado, né? Lembra que eu falei aqui em cima? O agregado ele pode ser areia e brita, né? E os aditivos, tá legal? As britas, tá? Elas são denominadas por número, tá? Aí tem a brita 0, brita 1, brita 2. Quem trabalha com obra sabe isso aqui muito bem, tá legal? Elas não, o diâmetro mínimo, né? Das britas, o diâmetro máximo das britas deve ser 19 milímetros, tá legal? Aí tem brita 0, brita 1, etc. Então, a granulometria dos agregados, né? Ele está falando das britas, propriamente dita. Tá legal? Bom, atingindo isso aqui, eu tenho um concreto, né? Satisfatório. Então, garantida essas condições, obviamente, né? Deve ser feito o proporcionamento das quantidades correto, tá legal? Que aí é a questão do traço, pois a falta ou excesso de um determinado componente afeta a qualidade do produto final. Existe uma relação, pessoal, chamada relação água-cimento. É também chamado de fator A/C, água-cimento. Tá legal? Esse fator água-cimento, ele diz exatamente a proporção de água para cimento. Para quê? Para eu ter um concreto
com boa trabalhabilidade, tá legal? E que com os agregados feitos no traço correto, eu possa ter um concreto com a resistência que eu estou esperando. Tá legal? Bom, então essa relação água-cimento, ela tem que ser rigorosamente avaliada e garantida. Pois a falta de água, ela vai dificultar a mistura e pode impedir a reação do cimento, tá? Lembrando, gente, vocês vão ver isso em materiais de construção, mas lembrando que a reação do cimento é uma reação exotérmica, tá? Por isso que vocês estudam química. É uma reação que libera calor. Ou seja, o concreto não ficar todo quebradiço, eu preciso de água. Então, a água está no concreto porque o concreto, né, a reação química do concreto é a reação exotérmica que libera calor. Se eu tiver pouca água, eu vou dificultar a mistura, né, e isso vai impedir a reação do cimento. Por outro lado, se eu encher de água, eu vou ter um concreto muito pastoso, tá? Ele gera diversos espaços vazios, que é o que chama de poros, e enfraquece o concreto como um todo. Tá legal? Então, eu não posso ter nem muita água, nem pouca água. Tem que ser o fator água-cimento determinado em projeto. Tá legal? Por fim, o lançamento do concreto deve ser adequado, de maneira que seus componentes não se desagreguem. Bom, o que é lançamento adequado? Tá legal? É o seguinte, gente, eu não posso simplesmente pegar lá a bomba do meu concreto e lançar de qualquer forma. Existem técnicas para fazer isso, vocês vão aprender melhor em Tecnologia das Construções 2, tá legal? Isso vocês vão ver bem claramente quais são essas técnicas. Mas até lá, né, vocês têm que saber que existem técnicas para lançamento do concreto. Por quê? Não adiantou nada. Nós temos um bom fator água-cimento, os agregados tudo bonitinho, e aí no final a gente fazer o lançamento do concreto de qualquer maneira. Os elementos vão se desagregar e o concreto vai ficar cheio de vazios, não vai chegar na resistência final que a gente está esperando. Bom, após lançado, né, o que seria após lançado? Essa figurinha aqui, ó. Isso aqui que esses operários estão fazendo é o lançamento. Aqui é o lançamento. É a etapa que a gente tira, né, o concreto do caminhão betoneiro e joga, né, no local final da nossa obra. Esperando aqui que minha rede deu uma caída aqui. Beleza. Bom, então após lançado, né, o próximo passo é a hidratação da peça. Na verdade, não está aqui, tá? Mas o próximo passo não é isso não, gente. O próximo passo depois do lançamento, acho que o livro-texto, não sei se eu suprimi essa parte, né, ou equivocou, mas após o lançado, nós precisamos adensar o concreto. O que é adensar o concreto? A gente fazer a vibração do concreto de maneira adequada, de modo que você possa espalhar bem a brita, tá? E espalhar bem, né, os agregados. Eu vou mostrar para vocês aqui, nós temos tempo ainda. Vou colocar aqui para vocês no YouTube. O que é o adensamento do concreto? Tá? Adensamento do concreto. Opa, aqui. Isso aqui vocês vão ver, né? Também, obviamente, na disciplina Materiais de Construção e na disciplina Tecnologia das Construções 2. Então, vocês vão ver isso aqui várias vezes. Opa, não quero som, não. Já vou mostrar o vídeo para vocês aí, gente. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Deixa eu ver, não quero te ver, não, rapaz. Aqui, olha, show de bola. Vou compartilhar para vocês agora a tela. Vou dar o play aqui no vídeo. Isso que ele acabou de tirar, tá? Que o operário acabou de tirar, é o que nós chamamos de vibrador.
tá? Isso aqui que vai fazer o adensamento do concreto. Tá vendo por que o nome é adensar? Porque ele está espalhando. Ó, um está bobeando lá na frente, outro está adensando. Ó. O que é o adensamento? É a misturar o concreto. Tá? Ele está misturando o concreto. O que isso aqui vai me garantir? Vai me garantir, tá, que eu tenha os meus agregados, graúdos e miúdos, todos eles na posição que a gente está esperando. Tá legal? Então, isso aqui é a vibração e o adensamento concreto. Então, o nome desse aparelhinho aqui é vibrador. Olha, parece um bolo, né? Que legal. Concreto. Mas é assim que tem que ser feito mesmo, tá? Na verdade, está até um pouquinho errado ainda. Porque isso deveria ser... Ele deveria aplicar esse vibrador um pouquinho mais inclinado. Um pouquinho de nada mais inclinado. Tá? Ele não poderia deixar tão reto assim. Ok, gente? Então, isso aí que é o adensamento do concreto. Vamos voltar lá para a nossa aula. Então, é importante, né? Eu não lembro se eu comi mosca na hora de tirar do livro texto, ou se não tinha realmente. Após lançado, não é hidratação, não. Após lançado, preciso adensar. Depois disso, aí sim, eu hidrato a peça por um tempo suficiente longo, de modo a impedir a evaporação precoce da água, tá? Então, esse procedimento ele tem o nome de cura. Então, o que é a cura? É molhar a peça, tá? Durante as primeiras horas do dia. Molhar de verdade, tá, gente? É jogar água, tá legal? Isso aqui é depois que o concreto ele tiver um pouquinho mais duro, né? Quando ele atingir o que nós chamamos de pega, tá legal? Então, se você jogar a água na hora que o concreto está naquele jeito, estava na vibração, o concreto vai ficar fluido, né? É depois que ele tem a pega, né? Que o concreto fica um pouco mais duro, a gente começa a fazer a cura do concreto, começar a molhar. Então, às vezes, a gente vê a laje, o pessoal joga estopa em cima da laje molhada, é justamente para a cura do concreto. Tá legal? O tempo de molhagem, ele depende do projeto estrutural da obra, tá? Quanto mais importante for a peça, mais dias eu vou estar molhando o meu concreto. Isso vai evitar, gente, como eu falei para vocês, que o concreto ele é uma reação exotérmica, ele vai evitar a liberação de calor que vai trincar, né, o teu concreto inteiro. E aí existe diversas patologias no concreto, vocês vão aprender em Tecnologia das Construções 2, tá legal? Várias coisas que acontecem, né, exudação, enfim, de acordo com se a gente não fizer a cura bem feita do concreto, tá legal? Bom, esse tempo varia em função do tipo de cimento agregado, né, da relação água-cimento da mistura, e claro, se for definido algo específico no projeto estrutural. Tá legal? Principalmente em peças que a gente precisa de uma cura mais adequada. Por exemplo, uma barragem. Uma barragem, quanto maior for o volume de concreto, mais calor vai liberar, né, na cura do concreto. Tá legal? Então, a gente tem que molhar muito, né? Então, barragens, como o volume é muito grande, a perda de calor é tão grande que o pessoal concreta a barragem com gelo, tá legal? Por incrível que pareça, porque a água evapora muito rápido, tá? Então, esse processo de molhar é por conta da água evaporar. Bom, então, como eu falei para vocês, né, o concreto em si, ele é um material formado de cimento, água e os agregados. Mas para a gente formar o chamado concreto armado, nós precisamos de concreto mais o aço, tá legal? Esse aço é o que nós chamamos de armadura. É claro que vocês vão aprender isso aqui melhor, muito melhor na disciplina de concreto armado, tá legal? Então, para peças estruturais, a gente utiliza barras CA50 e CA60, tá? Isso aqui está em desuso, tá bom, gente? CA25 está em desuso. Só se usa CA50 e fios CA60, tá legal? Em geral, né, os fios eles são do diâmetro 2,4 até 10 milímetros, com os mais utilizados o 3,8, 4,2, 5 milímetros. Esses são os três mais utilizados. Tá legal? E as barras, que é o CA50, são encontradas de 6,3 até 40. Os mais utilizados em obra, 6,3, 8, 10, 12,5, 16. Algumas, 20. Daqui para frente,
são obras de grande porte que utilizam, né, essas barras. E importante é que as barras elas são fornecidas com 12 metros de comprimento. Então, o projeto estrutural, né, vai vir lá uma viga com uma armadura com determinado comprimento. Então, vocês, como gestores, vão precisar fazer todo esse manejo de aço que vocês vão gastar na obra. Tá legal? Bom, na obra, né, é comum nomear as barras em função do seu diâmetro. Dessa maneira, profissionais do canteiro referem-se a barras de 12,5 milímetros como barra de meia polegada. Por quê? Como a polegada é 25,4 milímetros, aproximadamente, 25,4. Confundindo aqui. Se vocês dividirem 25,4 por 2, vai dar aproximadamente 12,5. Tá legal? Então, meia polegada. Tá legal? Isso é uma coisa muito interessante que o pessoal usa em obra. Vou colocar a barra de meia aqui. Quando está falando de barra de meia, barra de 12,5 milímetros. Bom, as barras do tipo CA60 são as barras chamadas lisas, né? Ou seja, elas não têm nervuras, tá? O que é nervura? São essas ranhuras aqui na barra que vocês estão vendo, né? Na disciplina concreto armado, vocês vão ver para que servem, né, essas ranhuras. Mas, já adiantando para vocês, o principal objetivo, né, dessas ranhuras é que a gente garanta a aderência entre o aço e o concreto. Então, o trabalho para se formar o aço mais concreto armado, ele é possível graças à ancoragem do primeiro ao segundo, tá? Proporcionado pela aderência, que é reforçada pelas nervuras. Só que uma coisa importante é que não é só isso aqui, tá, gente? Não é só isso aqui. Um dos principais fatores que tornam o aço e o concreto casamento perfeito é o coeficiente de dilatação térmica. É claro, né? Assim, ele é possível graças à ancoragem, ok, mas que permite eu juntar os dois é o coeficiente de dilatação térmica do aço ser parecidíssimo com o concreto. O que aconteceria? Se eu tivesse coeficiente de dilatação diferente, quando, por exemplo, tivesse muito calor, o aço ia dilatar mais do que o concreto. E aí, quando o material se dilata, ele tende a jogar força para o outro material. E aí você induz tensões dentro do concreto, porque o aço está trabalhando só com a temperatura. Se isso acontecesse, o aço que era para ajudar a gente, né, para segurar alguns tipos de esforços, ele estava atuando totalmente ao contrário, estava colocando esforço no concreto. Então, para trabalho conjunto no concreto armado, é a dilatação térmica. É claro, se o aço não fosse ancorado, eu não conseguiria trabalhar os dois, mas o principal fator é o coeficiente de dilatação térmica. Tá legal? Então, como eu falei para vocês, né, pode atingir valores superiores a 100 MPa, o concreto. Tá legal? Bom, o concreto, gente, ele tem alta resistência à compressão e baixa resistência à tração. Quem segura a compressão é o concreto. E quem segura a tração? É o aço. O aço é um material com alta resistência à tração. Então, o concreto armado funciona bem por quê? Porque o concreto segura a compressão e o aço a tração. Aqui, eu tenho um exemplo de uma viga. É claro, muitos de vocês não fizeram resistência materiais, nem isostática. Então, meu objetivo não é explicar isso aqui muito a fundo, até porque a gente não tem muito tempo para isso. Mas, basicamente, é o seguinte. Quando eu tenho uma viga, vocês vão aprender isso aí mais para frente. Numa viga, quando vocês têm um carregamento nesse sentido aí que vocês estão vendo, né, de cima para baixo, na parte inferior da viga ocorre tração.
e na parte superior da viga ocorre compressão. Gente, vocês vão aprender isso aqui melhor em Resmate, tá? Mas só para vocês terem uma noção. Então, a parte de cima, o concreto segura bem. Pode ver que nessa figura aqui, ó, houve só uma pequena fissura aqui, ó. Onde houve a ruptura foi na parte tracionada do concreto. Para evitar isso, a gente coloca aqui a nossa armadura para combater essa tração. Quando a gente armou o concreto, olha o que aconteceu. Ele não quebrou mais. É claro, ele abriu fissuras devido ao concreto não ter boa resistência à tração. Então, isso aqui vocês vão ver melhor, né? O dimensionamento disso em concreto armado. Aí eu explico lá na frente por que isso aqui acontece. Mas, basicamente, o concreto não consegue segurar a tração que acontece aqui embaixo e começa a fissurar. Mas a viga não rompe. Por quê? Porque o aço está segurando. Beleza? Então, basicamente, é assim que trabalha o concreto armado. Ok? Então, de posse do projeto estrutural em obra, os carpinteiros montam a forma de madeira, né? Que pode ser metálica, plástica, etc. O que é a forma, né? A forma, né, que eu coloquei aqui... Opa! A forma é justamente o que o nome diz, é a forma, onde eu vou envolver o meu material, o meu elemento estrutural. Então, assim, eu tenho um pilar de 20 por 50. Então, eu vou montar a forma de forma que eu vou inserir a armadura aqui nesses pontos. Depois eu venho com o meu concreto aqui e preencho tudo. Depois, o que eu faço? Faço a desforma, né? Claro, ele falou aqui da vibração, né? Faço a vibração do meu concreto, o adensamento, faço a cura do concreto e depois eu faço a desforma. Tá legal? Desforma. O que é desforma? É retirar a forma do concreto. Em algumas situações, eu preciso, né, utilizar agentes desformantes, tá? Que auxiliam a gente a retirar a forma do concreto. Ok? Bom, então, nas obras, né, utilizam-se concretos comprados de usina, como eu falei, os concretos usinados, né, os concretos feitos nas fábricas, nas concreteiras. Isso garante economia de tempo e garante, é claro, a qualidade. Vocês vão aprender isso aqui melhor em materiais de construção 1, mas só dando uma pincelada. Assim que o concreto chegou na obra, no dia da concretagem, vocês, como engenheiros, vocês vão receber a nota, né, óbvio, e para verificar o tipo do concreto, se ele é bombeável ou não, a resistência dele, se é o que vocês pediram, que está no projeto, o slump, vocês vão ver isso aqui na disciplina de materiais de construção, brita, adições, etc. Vocês fazem, né, o ensaio de tronco de cone, tá legal? Que vocês vão ver isso na disciplina de materiais de construção. Esse ensaio, ele mede a fluidez do material. E, além disso, vocês vão moldar o que nós chamamos de corpo de prova, que é cilíndrico, né? Então, vocês vão fazer um cilindrinho assim, vários corpos de prova. Para quê? Para depois dos 28 dias, fazer o rompimento desse corpo de prova e ver se a peça que vocês, o concreto que vocês compraram, está dentro do FCK que vocês especificarem em projeto. Aí, Igor, mas e se não chegar lá? Se, por exemplo, eu comprei um concreto de 30 MPa, todos os meus corpos de prova, em média, chegou em 20 MPa. O que eu faço? Simples. Vocês vão quebrar tudo que vocês já concretaram, por exemplo. Imagina se vocês tivessem concretado esse pilar aqui. Quebrar tudo isso aqui, fazer de novo. Quem vai ser o responsável por pagar isso? A concreteira. Por quê? Porque ela não forneceu o concreto do jeito que a gente esperava. Tá legal? Bom, não os ensaios, né, como eu falei para vocês, eles podem ser feitos 7, 14 e 28 dias. E a retirada dos escoramentos, né, o que é o escoramento? Nesse caso aqui, gente, é um pilar. Então, eu preciso só de escoras laterais. Mas quando é uma viga ou uma laje, eu preciso... Aqui está o meu chão. Eu preciso colocar algumas escoras aqui para poder o quê? Aqui está a armadura. Vir meu concreto aqui, preencher e a escora sustentar essa viga enquanto o concreto não endurece. Tá legal? Quando ele endurecer, eu tiro as escoras, né?
Geralmente isso é dado, né? Ou aos 14 ou aos 28 dias. E depende, obviamente, né? De como que tá esses ensaios que vocês fizeram. Tá legal? Bom, além do concreto, é possível a gente executar a edificação em alvenaria estrutural, né? A gente falou muito de concreto armado, mas existem outros métodos, como, por exemplo, realmente a alvenaria estrutural, que emprega blocos de concreto ou cerâmica com resistência superior ao bloco de vedação. Gente, a alvenaria estrutural não é pegar o bloquinho, o tijolo que a gente usa para fazer a casa ali da esquina e colocar ele para segurar a estrutura. Não é, são blocos com resistência diferente. Existem normas específicas para isso e tudo mais. Tá legal? Então, uma das outras opções é a alvenaria estrutural. Tá legal? Outro tipo de concreto, né? Nós temos também o concreto pré-moldado, que é o concreto já fabricado, o concreto protendido, que a gente vai entrar nesse assunto aqui no outro dia, construções em aço e madeira. Então, né, o concreto protendido, eu vou falar disso aqui depois, tá bom? A gente vai falar um pouquinho do concreto protendido depois. A gente utiliza também estrutura metálica, né? E o mais importante, né? Não mais importante, mas tão importante quanto, é que as estruturas elas devem ser capazes de dificultar o princípio e a propagação do incêndio. Ou seja, eu preciso fazer a análise da estrutura em situações de incêndio. É claro que isso aqui, gente, não é para um gestor de obra fazer isso aqui. É para um calculista, né, específico, por exemplo. No doutorado, eu estou estudando essa parte de incêndio, né? Então, existem cálculos específicos para isso, tá legal? Mas, para vocês saberem, né, as paredes estruturais de habitação de até 5 pavimentos, elas têm que ter uma resistência, no mínimo, de 30 minutos contra o fogo. Para quê? Para possibilitar a fuga dos usuários. Tá legal? E os edifícios, né, com altura entre 12 e 23 metros, tem que ter pelo menos 60 minutos. Esse tempo aqui, gente, é o tempo para a gente tirar as pessoas. Não é porque a gente quer que a estrutura dure depois do incêndio. Não, é só para salvar as vidas. Tá? E, por fim, né, falando da durabilidade, tem uma norma que trata especificamente da vida útil do projeto, mas para vocês ficarem cientes, uma edificação ela precisa durar 50 anos. Então, toda edificação que a gente projeta ou que a gente está tocando a obra, ela precisa durar no mínimo 50 anos. É claro, garantindo sempre, né, manutenção, coisa que não faz no Brasil, né, mas garantindo sempre manutenção e tudo mais. Pelo menos 50 anos. É o mínimo que uma estrutura precisa aguentar. Beleza, gente? Então, deixa eu tirar aqui, né? O que eu quero que vocês façam para me entregar na próxima aula, né? Então, já tem aí 2 trabalhos. Depois vocês podem me entregar um pouquinho mais para frente, sem problema, tá? Na outra semana. Vocês me entregam isso aqui no dia 18. Vamos lá. Até o dia 18/4. O que eu vou querer? Eu vou querer que vocês façam os exercícios da unidade 3, seção 2. E quero que vocês façam a pesquisa sobre o material concreto, mostrando questões sobre a resistência, a relação ao aquecimento, slamp, etc. Tá? Fazer uma pesquisa sobre o material concreto. Quem está fazendo a matéria materiais de construção ficou mais fácil, né? Isso aqui está dentro lá do material, só vocês escreverem com suas próprias palavras e mandar para mim. Quem não, eu quero que vocês pesquisem um pouquinho para vocês entenderem melhor a questão do material concreto. E aqui na nossa disciplina, a gente fala sobre métodos construtivos, tá legal? Então, a gente não se atenta na parte do material em si. Tá legal, gente? Então, por hoje é isso que eu queria passar para vocês, tá? Então, assim que possível, não sei se eu vou conseguir hoje, amanhã não, porque amanhã eu estou de serviço no quartel, tanto que amanhã eu não vou nem dar aula, mas na quarta-feira esse vídeo já deve estar disponível aí para quem quiser assistir de novo ou para quem não conseguiu assistir a aula de hoje. Tá legal, gente? Obrigado aí pela presença de vocês. Na aula que vem, a gente vai continuar falando sobre o material, sobre as construções, né? Técnicas de construção. E na aula do dia 18, eu vou voltar a falar sobre o assunto concreto protendido que eu tinha falado com vocês. Tá ok, pessoal? Então, boa noite aí, fica com Deus. Quem puder, fique em casa. Tá legal? Um abraço, gente. Boa noite, gente.
E não esqueçam de fazer as pesquisas, tá? A da aula anterior, que já está lá, e dessa aula agora. Se eu fosse aluno, eu aproveitaria esse tempo agora, hoje, vocês estão estudando no ritmo, para começar a pesquisa de vocês. Não deixa para depois, não. Beleza? Beleza, professor. Valeu, boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amém. Você também. Tchau, tchau.